Queridos, boa noite. Nós estamos aí nessa nossa jornada dos nossos cursos semanais. Essa semana, no dia de hoje, eu tenho uma reunião com a executiva do presbitério. Então, para que a gente não perca, a nossa sequência de estudos lá de Daniel, eu estou gravando esse momento e vou pôr e disponibilizar para vocês no horário de transmissão, tanto no WhatsApp como também nos meios de comunicação nossos. Você vai poder acessar ali e ver como uma estreia, que é como se fosse ao vivo. Você não pode passar para frente, você vai ter de assistir, diretamente, para que você possa participar conosco, Ficamos muito felizes pelo cuidado de Deus. E amanhã nós vamos fazer nossa meditação, vamos estar todos juntos, Na parte da manhã, nós vamos fazer uma meditação na parte da manhã, e aí nós vamos estar aí fazendo uma obra, com o Senhor constante, pedindo para que Deus possa estar nos abençoando, derramando cuidado dele sobre as nossas vidas. Mas antes de começarmos o nosso estudo de Daniel, eu quero fazer uma oração, e eu quero te chamar a você fechar os seus olhos, se colocar diante de Deus, pedir para que o Senhor visite o seu coração nessa noite, Ele possa encher você da graça, do mover e do agir dele. Senhor Deus Pai, Deus de glória, nós te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu nome nessa noite, Deus. E nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa estar conosco, nos instruindo, iluminando nossa mente, nosso coração, e que possamos, Senhor Deus, estarmos preparados para aprender mais do Senhor. É o que nós pedimos, nós rogamos, no nome de Jesus. Amém e amém. Quero já parabenizar, a Nívia fez aniversário ontem, Joyce fez esse final de semana, parabéns, queridas. Eu também quero parabenizar, nossa querida irmã Nívia, que fez aniversário, e também pelo bebezinha, que Deus possa estar guardando a casa da tua filha e enchendo, da alegria e da presença. Então você liga ali para a Nívia, manda um parabéns, manda um abraço, é momento ainda, Nívia está aí com bebezinha nova, e que a gente possa estar orando por eles, para essa família, que Deus possa estar guardando ali onde que eles se encontrem. Diante dessa realidade, eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, do verso 19 até o verso 23. Daniel 3, do 19 ao 23, diz assim: Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Cedraque, Mesaque e Abdnego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atacassem a Cedraque, Mesaque e Abdnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e seus chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Cedraque, Mesaque e Abdnego. Estes 3 homens, Cedraque, Mesaque e Abdnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então, essa é a nossa meditação dessa noite, e eu quero mostrar um pouquinho, dentro dessa cultura, antropológica, essa cultura baseada nos sentimentos, na razão, no pensamento humano, nós podemos perceber quais são as reações totalmente diferentes daqueles que confiam e vivem diante de uma cultura teocêntrica, onde Deus é o centro das nossas vidas e o Senhor do nosso coração. Então, quando você vê aqui, Mesaque, Abdnego, Sadraque, Mesaque e Abdnego, quando você vê esses personagens sendo lançados, por que chegou a essa situação de vê-los ser lançados e ser lançados de forma brutal, sem espera, sem preparo, simplesmente ataram ele, prenderam eles, juntaram as roupas, ataram neles e jogaram aqueles homens dentro da fornalha quente? Porque essa é a reação daquele que é guiado pelos seus sentimentos, pelas suas emoções, pela realidade humanística que essa pessoa vive. Então, quando a pessoa vive simplesmente por si, olhando para a sua própria humanidade,
Ele esquece da relevância de outros aspectos. Então essa pessoa foca simplesmente em si. E quando ela foca em si, quando tem os seus sentimentos, seus pensamentos ou sua razão negados ou contrariados, essa pessoa ela se transtorna, ela sai de dentro de si e o seu sentimento de raiva, de ódio, de ira transborda todo o ambiente. Essa pessoa ela não consegue ser contrariada, porque para ela a razão dela é o foco principal. Será que nós conhecemos pessoas assim no nosso dia a dia? Onde essas pessoas não conseguem ser contrariadas, onde essas pessoas, se elas têm que viver dentro de uma situação que é sua razão, ou que ela não tem poder para exercer a escolha dela, que ela tem que se submeter a alguma realidade, e ela se torna uma pessoa amarga, uma pessoa que ali ataca, raivosa. Será que você conhece pessoas assim no seu dia a dia? Eu conheço várias pessoas que vivenciam essa realidade no nosso dia a dia, que simplesmente o seu sentimento é o núcleo de toda a sua vida, e quando esse sentimento é atacado, meu Deus, vira um problema muito sério. Esse é um dos piores defeitos que a humanidade nos apresenta, porque esse defeito gera um aspecto totalmente contrário ao que a palavra nos diz. A palavra nos diz que nós devemos ter domínio próprio, não porque nós não nos damos conta. Nós não reagimos como Nabucodonosor reagiu, de forma áspera, irado, sem sequer esperar uma defesa, simplesmente pegando aqueles homens e lançando aqueles homens dentro de uma fornalha de fogo ardente. Nós só não fazemos o mesmo que dele com nossas esposas, filhos e assim por diante, amigos, companheiros de serviço, até no dia a dia nosso, da vida, só não fazemos isso porque é Deus que nos capacita a não termos essas reações. Nós precisamos entender, queridos, o quão relevante é o cuidado do Senhor em nossas vidas. Quando nós nos dispomos a sermos transformados pela obra de Cristo na cruz e sermos conduzidos nessa transformação pelo Espírito Santo de Deus, e Ele vai nos capacitando a essa mudança, nós começamos a entender e a perceber dentro de nós, aquela grande realidade, uma realidade do Evangelho que realmente a gente percebe que somente pelo Espírito Santo de Deus nós temos condição de suportar. Então, a cultura teocêntrica nos ensina a suportar as adversidades e não reagirmos com ira e destruição. Quanto à cultura humanística, ou antropocêntrica, ela nos ensina o contrário, que os nossos sentimentos, nossas reações têm que ter vazão, nós temos que pôr tudo para fora, nós temos que destruir o nosso inimigo, nós temos que passar por cima, nós não podemos segurar, nós temos que falar. Esses dias eu vi um vídeo do Olavo de Carvalho, esse guru que tem aí na internet, que tem conduzido o nosso presidente, conduzido outras situações, e eu vi dentro de um vídeo ele dizendo assim que quando você sai desse discurso moderado e você fala o que você pensa, você está quebrando os paradigmas que te prendem, você está tendo uma iluminação, você está sendo maior. Na verdade, você não está sendo maior. Você simplesmente está permitindo mostrar quem você é. A fonte dos seus pecados estão sendo transbordadas na sociedade, porque os seus pecados emanam de dentro de você e do mais profundo do seu coração. O nosso coração é extremamente corrupto. Então nós precisamos entender essa verdade. Precisamos ser transformados pela verdade do Evangelho. Além disso, nós vamos perceber aqui nessa leitura que esses homens, além de serem jogados, e por Nabucodonosor ter muita raiva, mas qual foi o motivo da raiva de Nabucodonosor? O motivo da raiva de Nabucodonosor é que esses homens, por momento nenhum, negociaram o seu olhar teocêntrico de suas vidas. Eles somente adorariam ao Deus vivo e verdadeiro, Jeová, Yahvé, na linguagem melhor. Eles não adorariam Nabucodonosor. Então a firmeza dos atos deles levaram a ter uma consequência. Mas você vai dizer, Fábio, mas eles não poderiam ser mais moderados? Dizer assim, não, eu abro mão, vamos fazer assim. Não, eu te adoro mais ou menos e depois eu peço perdão para Deus. Muitas pessoas fazem isso hoje em dia.
Mas a grande verdade é que hoje nós precisamos entender que precisamos fincar os pés num verdadeiro evangelho e parar de negociar. Tem muitas pessoas que negociam o evangelho por posições políticas. Eu gosto de A, eu gosto de B, eu gosto de C. Se eu fecho os olhos para esse daqui, não. Para esses daqui eu abro os olhos. Não, para esse daqui o evangelho serve, para esse daqui não. Querido, não existe isso. O único conceito genuíno que o crente deve ter, inegociável, custe o que custar, mesmo que custe a vida, é os princípios de Deus, elencados na palavra e expressos na vontade dele por meio da palavra para nós. Mas nós não vemos isso. Nós vemos pessoas que são políticas dentro do evangelho, e no evangelho não existe política. No evangelho existe obediência. Grave isso no seu coração. No evangelho não existe política, no evangelho existe obediência. Nós não estamos aqui para negociar nada com Deus e com ninguém. Deus já tem tudo. Nós precisamos sim ser claros e transparecer os princípios cristãos de uma forma viva e verdadeira. Mas o que nós notamos hoje em dia é que esse pé fixado no evangelho tem sido arredado para um lado ou para o outro. Com discursos, com promessas, eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor do pobre, eu sou isso, eu sou aquilo. Queridos, nós estamos cansados. Toda uma classe política, como aqui Nabucodonosor era um político, um rei, um senhor, ele queria fazer valer o seu poder. E todos que estão ali para fazer valer o seu poder passarão dos limites e pisarão sobre nós, porque nós não estamos aqui numa disputa de poder. Eles querem destruir. Não importa qual partido que for, A, B ou C, todos estão criando meios para se manter no poder, porque o alvo deles é o poder. Nós não, o nosso alvo é a servidão. O crente deve servir até a morte o seu Senhor e Deus. E você vai dizer assim, mas Fábio, isso é uma visão louca. Não, é a visão que necessitamos hoje em dia. Muitas pessoas não servem o Senhor Deus mais. Não custam nada. E depois eles dizem que não tem consolo. Meu querido irmão, eu quero te ensinar uma coisa, uma grande verdade. Sem obediência não há consolo. Sem obediência não há justiça. Sem obediência não há mudança de vida. Sem obediência não há impacto de transformação, não há santidade. E sem transformação, sem santidade, sem mudança de vida, sem uma mudança real, verdadeira do coração, não há como nossas vidas serem melhores do que nós vivemos. Nós só vivemos a tragédia, não é porque estamos debaixo do cuidado de Deus, é porque nós não fazemos por onde ter o cuidado de Deus sobre nós. Éramos, queridos, para estarmos plenamente consolados nessa época de pandemia. Porque quando um crente deita sua cabeça debaixo da vontade de Deus e descansa nos preceitos dele, nem a morte pode tirar a paz dele. Esses homens foram jogados para a morte. Foram entregues para a morte. Mas eles estavam felizes porque diante de Deus, esses homens, eles estavam dentro da convicção firme e verdadeira. Você está dentro dela? Porque se você estiver nessa convicção firme e verdadeira, sem negociar, não, mas isso aqui, não, eu ajeito assim, não, para de ajeitar, faz o que é certo. Olha os princípios, o que Deus diz sobre casamento, o que Deus diz sobre criação de filhos, o que Deus diz sobre finanças, o que Deus diz sobre amor, o que Deus diz sobre cuidar do próximo, o que Deus diz sobre honestidade, o que Deus diz sobre boas condutas, o que Deus diz como nós devemos agir. Se você pegar tudo isso e aplicar na sua vida, você vai ver os frutos dessas atitudes. E aí você vai perceber o quanto você pode ser feliz. Porque nós não estamos debaixo de um reinado de um Deus mau, mas o nosso Deus é bom e a sua vontade é perfeita e agradável para nós. Precisamos mudar isso dentro de nós. E além disso, queridos, nós percebemos aqui que esses homens não tiveram tempo sequer de despedir. Eles foram lançados. E a grande certeza que eles tinham é que eles morreriam. É tão impactante essa verdade que eles pegam esses homens e quando lançam eles na fornalha,
Aqueles que lançaram já morreram. Sequer aqueles homens tinham chegado próximo do chão, aqueles que estavam ali em cima já morreram. E a grande visão de Nabucodonosor é dizer assim: fui vingado. Pronto, já acabou. E aí você percebe que não. Você percebe que aqueles homens começam a se levantar. E aí no verso 24, Nabucodonosor diz: mas quem é esse quarto homem que está lá com eles? A providência de Deus vem para aquele que não nega a fé, seja a situação que for. Você quer ver o milagre, o cuidado, o zelo de Deus sobre sua vida? Permaneça firme nos conceitos verdadeiros do Evangelho. Cristo caminhou 3 anos em seu ministério aqui. Dos 30 aos 33 anos. E nessa caminhada ministerial, Cristo o tempo todo nos mostrou como é prazeroso servir a Deus. Como era justo. Como pessoas saíam revigoradas. A mulher que encontra ele na beira do poço. E aí Jesus disse: fluirá de dentro de ti águas vivas. E aquela mulher, ao final, ela fica tão impactada de poder se dobrar diante do nosso Deus, que ela sai feliz anunciando as grandezas de Deus. Homens foram curados, pessoas viam milagres, cuidado, verdadeiro amor, choro, apego, aproximação, e Cristo sempre cumprindo de forma piedosa a vontade de Deus. Curou o homem da mão ressequida em pleno dia de sábado, porque Cristo não gostava de ver homens e pessoas sofrendo. Deus mandou o Filho para que o Filho sofresse as nossas dores, nossas mazelas, dos nossos pecados. E mesmo assim Cristo andou debaixo daquela vontade soberana de Deus, para que ao final pudéssemos ver a esperança, a alegria, a paz, o consolo. E Cristo mesmo diz: eis que envio consolo sobre vocês, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, essa pessoa que entenderá os seus sentimentos, seu coração, transformará a sua vida e dará razão de vida para você. Mas quando estamos longe da vontade de Deus, isso não aplica. O milagre não chega, a transformação não vem, a mudança não vem, porque o maior milagre não é cura, não é fazer cabelo crescer em careca, não é fazer gordo emagrecer, não é ganhar dinheiro, não é ter Ferrari, mansão. Isso aí não é um milagre de Deus. O maior milagre é quando Deus olha e transforma sua vida. E você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Você reconhece a obra de Cristo em você. Aí você vê o maior milagre. E aí esse milagre te transforma de dentro para fora. E aí aquilo se torna você. Queridos, estes homens morreriam se eles negassem o Deus vivo e verdadeiro. Porque deixariam de ser eles. Era o fim. Eles viveram a vida inteira em serviço de um único Deus, Yahvé. E a vida deles era simplesmente voltada somente ao Deus vivo e verdadeiro. Eles eram, por essência, adoradores do Senhor. Então, se eles tirassem isso deles, eles estavam mortos. Vivos, andando por essa terra, mas mortos. Então, para que eles não morressem, eles não tinham medo da morte física, porque a única morte que podia tirar a paz dele era mandar eles para o inferno. Isso não aconteceu porque o coração deles estava focado em Deus. Então, mesmo que eles morressem, em Deus eles estavam prontos para morrer. Porque tirar Deus deles, eles enganarem eles mesmos e falar para si mesmos que não existia Deus, era a própria morte. Então, quando você olha aqui nesse texto, você percebe que eles falam: olha, se quiser matar, mata, mas nós não negaremos a Deus e somente adoraremos a Deus, Yahvé, Senhor, Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. E quando jogados à morte, não foram mortos. Você quer saber a conclusão dessa história e a aplicação para a sua vida? Acompanhe com a gente próxima quarta-feira, vai ser muito top. Participa com a gente. Quero orar por você.
Pensa bem, você está sendo conduzido pelos seus sentimentos humanos? Você tem se distanciado de Deus? Você tem vivido uma vida irada, uma boca cheia de palavrão, atitudes que desagradam o Senhor? Pensa nisso. Tem muitos que têm vivido isso. Tem muitos que têm andado por essa jornada. Tem muitos que têm estado distantes da verdadeira vontade do Senhor. Quero orar por você. Senhor Deus Pai, Deus de glória, nós te rogamos, Deus. Às vezes, Senhor Deus, quando nos distanciamos da Tua vontade, da Tua verdade, nós nos tornamos pessoas iradas, amargas, tristes, prontas para fazer os piores males, Senhor Deus. Mas diante do Senhor nós pedimos, Senhor Deus, perdoa-nos, muda a nossa visão, nos faz enxergar o Senhor, a obra do Senhor em nós, que possamos estar dobrados diante da Tua vontade e recebemos o zelo e o cuidado do alto sobre nós, Pai. Visita o nosso coração. Que nessa noite, Deus, o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração para o verdadeiro Evangelho. E cada dia mais, Senhor Deus, possamos reconhecer a Tua obra em nós, cuidando, Senhor Deus, com os nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas atitudes, que possamos ter uma reflexão profunda de quem nós somos e que possamos viver essa verdade dentro de nós. Ó Pai, abençoa, Pai amado, cada um que participou desse estudo. E que cada um, Pai amado, possa entender pelo amor do teu Filho, que se eles querem um consolo, um milagre, restauração, que eles se dobrem à vontade de Deus e que fixe os pés de forma, Senhor Deus, que eles não arredem nem para a direita, nem para a esquerda, que eles possam estar fixados na vontade de Deus e procurando praticá-las dia após dia, para que eles possam vivenciar dentro de si a grandeza do Senhor e aí sim alcançar o consolo que vem do alto. Todas, Pai amado, palavras do Senhor é para que nos chame a atenção os nossos olhos e o nosso coração, para que eles se dobrem debaixo da Tua soberana vontade, porque o Senhor é o Deus Consolador. Somente debaixo da Tua vontade, somente debaixo do Teu querer, Pai, nós podemos receber do Senhor o consolo e a transformação. Toma conta de nós, Pai. É o que nós rogamos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até sexta-feira. Sexta-feira nós temos aí outra transmissão. Participe conosco, Deus possa estar com você. Que a graça, a paz, a alegria do Senhor possa estar depositada no seu coração, na sua vida e nessa semana na sua casa. É o que nós pedimos, rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém.